Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de teoria geral do processo. E nesse vídeo, continuando, na verdade, concluindo os aspectos financeiros da relação processual, nós vamos falar a respeito da gratuidade da justiça. Pois bem, nós já vimos aqui na playlist de teoria geral do processo, tem alguns outros vídeos que tratam dos aspectos financeiros da relação processual. Mostrei para vocês que o serviço jurisdicional não é um serviço gratuito, é um serviço pago, é um serviço remunerado. Porém, o artigo 5º da Constituição Federal, que amplia o acesso à justiça, uma das ferramentas de ampliação do acesso à justiça é a gratuidade. Porque como o serviço é pago, se você não estabelece uma gratuidade para aqueles que não podem pagar, aquelas pessoas que não podem pagar não terão acesso à justiça. Não terão acesso ao serviço jurisdicional. Daí o artigo 5º estabelecer a gratuidade da assistência jurídica, mas isso a gente já falou em outro vídeo. Nesse vídeo, nós vamos falar da gratuidade no processo. Como funciona a chamada justiça gratuita? É isso que nós vamos ver agora e vamos começar falando justamente do conceito dessa gratuidade. A ideia é que a pessoa possa demandar ou possa se defender, sem precisar se preocupar com as custas e despesas durante o processo, porque isso vai estar suspenso durante o processo e inclusive depois da condenação, como a gente vai ver ao final desse vídeo. Ok? Então essa é a gratuidade, é o não pagamento. Aqui nós não estamos falando do fornecimento de advogado público, de defensor público ou de um advogado que atue pelo convênio entre a Defensoria do Estado e a OAB. Aqui a gente está falando das taxas, das custas, das despesas do processo. Aí você fala assim, mas Antônio, está muito vago isso aí. O que está incluído? Do que a pessoa está liberada de pagar ou liberada de adiantar por ter obtido o benefício da gratuidade? Resposta, parágrafo 1º do artigo 98 do Código de Processo Civil. Abra aí no seu computador ou, se você tem o seu vade-mecum em papel, dê uma olhadinha no parágrafo 1º do artigo 98 do Código de Processo Civil e você vai ver quais as taxas, quais as custas, quais os pagamentos que estão incluídos na ideia da gratuidade. Repare bem, tem uma coisa muito interessante que é também a gratuidade para os atos registrais que decorrerem de um processo onde foi deferida a gratuidade da justiça. É dizer, muitas vezes, de um processo saem ofícios, saem documentos que devam ser registrados em cartório de registro civil, em cartório de registro de imóveis. Isso custa dinheiro também, e a gratuidade também abrange esses gastos. Tudo isso didaticamente colocado no parágrafo 1º do artigo 98. Porém, a gratuidade da justiça, ela serve para ampliar o acesso ao serviço jurisdicional. Ela não serve como proteção para que a parte possa cometer atos de falta de lealdade, atos de má-fé processual. Para esses atos, haverá a imposição de multas. E o Código de Processo Civil, no que diz respeito às multas, não isenta de pagamento por força da gratuidade da justiça. Ou seja, o beneficiário da gratuidade da justiça que cometer algum ato de litigância de má-fé, algum ato atentatório contra a dignidade da justiça, ele vai ser penalizado com a multa e vai ter que pagar essa multa, mesmo que ele tenha em seu favor a gratuidade da justiça. Ok? Vamos ver como funciona a concessão deste benefício. É importante que a gente tenha claro que a gratuidade da justiça, ela pode ser feita para a pessoa natural ou para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica também pode ter deferida em seu benefício a gratuidade da justiça. A grande diferença é a declaração de hipossuficiência, a declaração de pobreza para a pessoa física faz presumir a necessidade.
Enquanto que para a pessoa jurídica não basta essa declaração de hipossuficiência, declaração de falta de recursos, mas também deverá a pessoa jurídica apresentar documentos junto com o requerimento de gratuidade. Já a pessoa física não. Ela não precisa apresentar documentos junto ao pedido de gratuidade. Ela pode apenas apresentar o pedido, declarar a pobreza, falar que é hipossuficiente, que não consegue arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do seu sustento, e isso basta. Claro, o magistrado ele tem o poder de fiscalização para requerer a apresentação de documentos, para melhor determinar a apresentação de documentos que comprovem essa gratuidade. Mas, para a pessoa jurídica, isso é obrigatório. Não depende da determinação do magistrado. Contudo, sabemos que pessoa jurídica pode pedir gratuidade da justiça. Ok? Continuando aí, uma outra possibilidade que existe é o parcelamento das custas e das despesas processuais. Esse parcelamento das custas e despesas processuais é uma alternativa ao indeferimento da gratuidade. Então, se o magistrado, ao analisar os documentos que foram apresentados pela pessoa jurídica ou pela pessoa física, caso assim determinado, o magistrado entender que aquela pessoa tem condições de arcar com as custas e despesas, mas naquele momento essa pessoa não tem a solvabilidade, ela não tem dinheiro vivo, ela não tem liquidez, embora ela tenha patrimônio, o magistrado pode deferir o parcelamento dessas custas e despesas do processo. Okay? O que é um meio termo entre o indeferimento e o deferimento total da gratuidade, equalizando as circunstâncias da necessidade do pagamento das despesas processuais com a impossibilidade momentânea da pessoa. E já que a gente está falando de momento, qual é o momento para pedir a gratuidade da justiça? Resposta: qualquer momento. A qualquer momento pode ser pedida a gratuidade da justiça. Na petição inicial, o autor, em regra, pede. O réu vai pedir em regra na contestação. Mas é uma regra. Pode ser feito de maneira diferente. De repente, no momento de ajuizar a ação, o autor teve condições, por exemplo, aqui em São Paulo, 1% do valor da causa. De repente, ele tinha esse dinheiro para ajuizar a ação. Só que durante o andamento da ação, foi necessária uma prova pericial e o valor da perícia era muito alto. E aí, então, o autor pediu a gratuidade porque ele não tinha condições de arcar com a perícia. Isso é perfeitamente possível, perfeitamente factível e acontece bastante. A mesma coisa na seara recursal. Aqui em São Paulo, por exemplo, as custas da apelação são 4 vezes o valor das custas iniciais. Então, a taxa judiciária de 1% para ajuizar a ação é de 4% para apelar. Então, muito mais caro. Às vezes, a pessoa teve dinheiro para ajuizar a ação, mas não vai ter dinheiro para a apelação. Pode pedir a gratuidade, sim, no momento de apelar. E aí, o relator do recurso vai analisar o pedido de gratuidade. Se ele deferir a gratuidade, o recurso prossegue sem problema nenhum, porque já não foi feito o recolhimento e a apelação já está no tribunal. Se for indeferida a gratuidade que foi requerida em sede recursal, sem problema nenhum. O relator, ao indeferir, concede prazo para o recorrente recolher as custas do preparo, recolher as custas do seu recurso. Recolhidas as custas, o processo segue com o julgamento do recurso. Okay? Então, a qualquer momento é possível pedir a gratuidade. Às vezes, a pessoa tem advogado particular e pode surgir aquela dúvida. Ora, se a pessoa tem advogado particular, como é que ela não tem dinheiro para pagar as custas do processo, já que teve dinheiro para advogado particular? Isso não se discute. Por N razões, isso não se discute. Então, o Código de Processo Civil entende, no sentido do que a jurisprudência já previa, o Código de Processo Civil entende perfeitamente compatível
a existência de advogado particular com o deferimento da gratuidade da justiça. Então, se a pessoa tem advogado particular, isso não é motivo para o indeferimento da gratuidade. Agora, se uma parte pediu a gratuidade e o magistrado deferiu, a parte contrária pode impugnar este pedido de gratuidade da justiça. Essa impugnação vai acontecer na petição seguinte a ser apresentada pela parte contrária. Então, se o autor fez o pedido de gratuidade na inicial, o réu vai contrastar isso quando? Na contestação. Se o réu pediu a gratuidade na contestação, o autor vai contrastar isso quando? Na réplica. Se o recorrente pediu a gratuidade no recurso, o recorrido vai contrastar isso nas contrarrazões recursais. Mas, Antônio, a pessoa pediu a gratuidade em qualquer momento do processo, não foi numa dessas petições. Foi, por exemplo, quando o juiz determinou lá o recolhimento dos honorários do perito num valor que a parte não poderia recolher. Simples. Em 15 dias após a intimação que informa a respeito do pedido de gratuidade, a parte contrária tem para contrastar este pedido de gratuidade. Ok? Então vai ser feita a impugnação e essa impugnação vai ser julgada, vai ser decidida. Se for o caso, ela será por interlocutória, se for durante o processo, e como tal desafia recurso de agravo de instrumento, ou pode ser que o magistrado julgue isso só na sentença. E quando isso acontecer, o recurso cabível é a apelação. Ok? Dá uma olhadinha lá na playlist aqui do canal de recursos e você vai ver que, a depender da decisão, a gente escolhe o recurso cabível. Okay? Aqui está no 1015 do Código de Processo Civil e a apelação 1009 do Código de Processo Civil. Porém, se ao revogar ficar caracterizada a má-fé, ficar caracterizado que aquela pessoa tinha plenas condições de arcar com essas custas e mesmo assim requereu a gratuidade, aí haverá uma punição sim. Aí, aquele que, por má-fé, requereu a gratuidade, será condenado a pagar 10 vezes o valor dessas custas. Então, notem que a punição é bem severa. É bem severa porque a gratuidade ela é para ser usada por quem precisa e não por quem quer demandar sem precisar, sem ter o gasto processual, porém tendo dinheiro para isso. Né? Tem que ser bem usada essa ferramenta. Ferramenta essa a que só faz jus àquele que não tem condições de pagar as custas e despesas. Por esse motivo, não há extensão subjetiva da gratuidade. Então, a gratuidade ela é personalíssima. É só para aquela pessoa que pediu. Muitas vezes, e eu já falei isso para vocês em outro vídeo, naquele vídeo aqui da playlist de Teoria Geral do Processo, que fala dos aspectos financeiros processuais em relação aos honorários sucumbenciais. Às vezes, o advogado quer recorrer em nome próprio só para majorar os seus honorários sucumbenciais. Ele pode fazer isso, como você já viu naquele vídeo que trata desse assunto aqui na playlist de Teoria Geral do Processo. Mas a gratuidade deferida ao cliente dele, advogado, não se estende a ele. Então, se o autor da ação saiu totalmente vencedor e tinha gratuidade, para recorrer a respeito dos honorários, tem que ser o advogado. Porque o autor da ação, no caso da procedência do pedido, o autor da ação, ele não tem sucumbência para fins de recorrer. O advogado vai ter que recorrer. E aí esse advogado vai ter que recolher as custas desse recurso. Ou pedir a gratuidade da justiça para ele. Claro que ele pode pedir, mas não é automática a transferência do benefício da parte para o advogado.
O mesmo se diga em relação aos litisconsortes e aos sucessores daquela parte que tinha a gratuidade da justiça e morreu, havendo a substituição da parte no processo. Okay? Então a ideia é personalíssimo o direito à gratuidade. Qualquer outra pessoa que por qualquer circunstância figure no lugar daquele beneficiário que saiu ou que não vai praticar o próximo ato processual, deverá recolher as custas ou fazer o pedido de gratuidade da justiça. Mas o processo correu. E a pessoa que tinha a gratuidade da justiça perdeu. E você já viu lá naquele outro vídeo aqui do canal também, que trata das custas e despesas, que tem uma coisa chamada princípio da causalidade. Aquele que deu causa à demanda deve ressarcir a parte contrária. Então vamos imaginar que aquele que perdeu o processo e por isso deve ressarcir a parte contrária, ele é beneficiário da gratuidade da justiça. Como é que fica essa situação? Ele vai ser condenado, sim, ao pagamento das custas e despesas e honorários. Vai ser condenado. Porém, a condenação é imediatamente suspensa. E assim fica por 5 anos. Se nesses 5 anos, aquele que faria direito ao recebimento desses honorários, dessas custas, se dentro desses 5 anos, o titular do direito ao recebimento conseguir provar a mudança de situação financeira, pode requerer ao juízo a execução dessa sucumbência. Passados 5 anos, prescreve a cobrança desse valor. Ok? Então, quando o beneficiário ele é sucumbente, ele é condenado sim ao pagamento dessas verbas. Mas a mesma sentença que condena suspende o pagamento. Suspende o pagamento por 5 anos. Se nesse prazo, então teve lá o processo, veio a sentença, condenou e suspendeu. Suspendeu durante 5 anos. Se nesses 5 anos o beneficiário da justiça adquire patrimônio, aquele que teria direito a esses ônus da sucumbência pode executar. Mas atingiu o prazo de 5 anos, essa dívida prescreve e não pode mais ser cobrada. Ok? Mas eu lembro a vocês, o que fica suspenso por 5 anos e depois prescreve são as custas, despesas e honorários advocatícios. As multas processuais não são suspensas. Proferida a sentença, essas multas já vão poder ser cobradas por quem tiver o direito de cobrá-las. Eis então o regime jurídico da gratuidade da justiça. É isso aí. Bons estudos, um grande abraço e até o próximo vídeo.